Gênesis 2, verso 18. Eu quero principalmente destacar a primeira sentença. E o texto diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Vamos repetir no 3 essa frase: não é bom que o homem esteja só. 3, 2, 1, não é bom que o homem esteja só. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito dessa frase de Deus. Deus havia criado já todas as coisas, criou o homem, e Deus tinha relacionamento de amizade intensa com o homem. O pecado não havia se instalado no coração humano. Não existia bloqueio de acesso à humanidade e Deus. Deus fez tudo lindo, maravilhoso, perfeito, funcional, tanto que frase após frase, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas quando Deus olha para toda a sua criação, há algo que não está bom. O homem está só. Mas o homem tinha Deus. O contexto deixa bem claro. Está só de relacionamento de alguém semelhante. Por isso a continuação: far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ou seja, essa palavra, se você vai para o original, o significado dela já dissipa toda briga feminista ou machista, de quem tem maior valor ou menor valor, homem ou mulher. Desde a criação ficou claro. Pena que o pecado entra depois e começa uma briga, desculpa a palavra, mas idiota. Deus já declarou: idônea, igual, mesmo nível, mesma capacidade, diferente, com o mesmo valor. Isso está resolvido. Mas eu escolhi esse texto para que nós venhamos entender, e de uma maneira clara, direta e objetiva, eu estou falando do começo de tudo, que ideia de família vem de Deus. E é por isso que Deus tem também colocado no nosso coração, colocou no coração do pastor Aguiar, para que nós venhamos ressignificar. Deus já deu a tonalidade a respeito disso, desde o início, mas o pecado entra, corrompe, distorce, confunde, altera a nossa visão e o nosso significado, compreensão e vivência de família. Família, talvez, quem sabe eu possa afirmar, é uma das áreas mais afetadas, impactadas, bombardeadas pelas forças satânicas. Por quê? Se essa estrutura basilar estiver corrompida, prejudicada, minada, as vidas que procedem dali serão marcadas, também serão minadas, serão comprometidas. É por isso que eu quero hoje falar algumas coisas básicas e simples a respeito do projeto de Deus para a família, para um lar, para um casamento, para essa estrutura que Ele foi o fundador, o criador. E eu quero aqui destacar que, independente se você está em igreja, não está em igreja, independente se uma pessoa nunca entrou na igreja e vai, quem sabe, assistir uma parte dessa pregação, todos têm um olhar, uma compreensão, uma definição a respeito de família. Ou seja, todos nós, com tudo ao nosso redor, nós fazemos isso. Nós damos algum significado. O que muitos não entendem é que aquilo que nós compreendemos que resulta das nossas escolhas é também resultado daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós já fomos influenciados. Consequentemente, hoje, eu nem sabia que o pastor Aguiar ia fazer uma oração a respeito de algo que ele deixou bem claro. Revogando a autoridade que nós temos em Cristo para pisar em serpentes, em escorpiões, ou seja, lutar contra as forças malignas. E deixa eu falar algo bem claro.
Eu quero deixar de uma maneira assim, limpa na sua mente a respeito dessa guerra. Você não vai sair caçando escorpião literal para pisar. Você não vai sair caçando cobras, víboras e serpentes para esmagar. Não é disso. Ele está falando, e a palavra deixa bem clara, é uma guerra que você se posiciona contra as forças infernais do mal, que tentam destruir você e destruir a sua família. É por isso, escute bem, essa guerra geralmente começa aqui e aqui. Os escorpiões e as serpentes que você precisa pisar, que tentam destruir, envenenar a sua casa e o seu lar, elas estão atuando aqui e aqui, na sua vida e na sua família. O nome que você pode, quem sabe, dar para entender melhor o que eu estou falando para esses escorpiões e serpentes é secularismo. A cultura que nós vivemos, que nós estamos impregnados, que tem distorcido, colocado lentes erradas nos seus olhos, para que você enxergue família como um problema, casamento como algo sem sentido, filhos como um tropeço para o seu desenvolvimento pessoal, e assim por diante. Posso citar algumas dessas visões, extremos, que a cultura nos influencia. Por exemplo, filmes da Disney, aonde sempre tem um príncipe encantado que vai matar uma bruxa, resgatar a princesa, e o texto final dessas histórias sempre é: e viveram felizes para sempre. E a nossa cultura cresce com essa mentalidade. Não, eu vou encontrar o meu príncipe, eu vou encontrar a minha princesa e vou viver feliz para sempre. Mas você já parou para pensar que se houvesse uma continuidade nessas histórias da Disney, né, o que Branca de Neve e o príncipe deve ter se incomodado com aqueles 7 anões, se metendo, né, na vida deles? Imagine isso, ou arrumando encrenca com o príncipe, porque eles eram também apaixonados pela princesa. Ou depois que a Cinderela teve os seus 3 filhos e o corpo mudou, não se fala as crises existenciais que ela teve, as crises de autoestima, não se fala. E as pessoas acham que se a gente não vive o feliz para sempre, num casamento, depois que eu encontrei o príncipe e a princesa, então quer dizer que está tudo errado, porque não entenderam o que é casamento. Ou nós vemos outras banalizações na nossa cultura. Uma geração que cresceu assistindo Simpsons. E a introdução dos Simpsons já é um resumo de toda a banalização de uma casa. É um filho rebelde que sempre está no quadro escrevendo as lambanças e as coisas erradas que ele faz, ou dizendo, né, não vou mais fazer isso. É um pai irresponsável, preguiçoso, porque ele está numa empresa que ele trabalha, é uma usina nuclear, e quando soa a sirene de que deu o horário de trabalho, ele já sai e não quer guardar nada, pelo contrário, né? Ele joga uma barra incandescente lá de um negócio tóxico que ele está e fica grudado nas costas dele, está dirigindo, sente aquilo, joga sem saber quem é e vai para casa assim, desse jeito. O filho vem com um skate em cima do carro do pai, o pai grita e entra dentro de casa. A mãe está no mercado distraída com uma revista, de repente o bebê está passando junto com as mercadorias, ou seja, criança e mercadoria tem um código de barra, porque também apita junto e daqui a pouco aparece na sacola. E o final é a filha Lisa chegando com uma bicicleta, meio envolvida nos seus afazeres, carregando livros, depois de guardar o seu saxofone, e todos entram apurado dentro de casa, e parece que só ficam juntos, mas não tem diálogo, não tem conversa, não tem olhar, todos sentados no sofá, diante da televisão. Ou seja, é na televisão que a gente se encontra, e ali a gente se une, e deu, o resto é resto. O resto é resto. Inconscientemente, os serpentes e escorpiões
em forma de ideologias, estão corrompendo, destruindo, deturpando a visão a respeito de família, que está bem longe daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Eu quero enfatizar isso. Se Deus planejou, se Deus criou, é algo ruim ou algo bom? Na opinião de vocês? Se Deus planejou, pode ser ruim? É algo excelente, é algo maravilhoso. Mas nós estamos tão encharcados com o secularismo, com a cultura contemporânea, com ideologias satânicas, que recebemos da mídia, que recebemos de exemplo, que recebemos de conversa de amigo, que recebemos em vídeos de WhatsApp, que nós não percebemos, que estamos totalmente longe do padrão de Deus, mas estamos afirmando, não, família é isso mesmo, então não dá certo, então vamos se divorciar, então os filhos vão para lá, os outros vão para cá, meu pai que segue a vida dele, minha mãe... E a destruição chega, o caos se instala. Interessante é que as sementes foram lançadas, a colheita vai vir. E parece que, por mais que nos últimos anos o divórcio aumentou significativamente, os filhos crescendo longe dos pais, os pais crescendo longe dos filhos, todo mundo no seu ativismo, todo mundo distraído na sua mídia social, parece que eles não percebem que isso está associado com todos os caos sociais que aumentam também significativamente. Se nós olharmos para a nossa cultura, e se você conhece um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, você vai ver que nunca houve na história da humanidade algo que tenha acontecido nos últimos 100 anos, talvez os últimos 150 anos. Uma expressão comum, a minha autorrealização é o que importa. Isso é 150 anos atrás não existia isso. Na verdade, se você for um pouquinho mais longe, 200, 300 anos atrás, para o resto da humanidade, até Adão, você vai encontrar a formação de uma família sendo organizada socialmente. É um pai e uma mãe que sentam com o filho, sentam com a filha e vão arrumar um casamento de uma outra família, tal, que acham que combinam, e eles faziam isso. Não estou dizendo que é o método certo, mas se a gente olhar para a nossa realidade, para aquela realidade lá, que acontece, na verdade, até hoje em muitos países orientais, será que nós estamos tão aptos assim para seguir essa vida e fazer as escolhas baseado apenas na nossa autorrealização, autossatisfação? Isso servia antigamente até mesmo para uma sociedade. A pessoa escolhia a profissão dela baseado numa carência que a cidade tinha. Poxa, minha cidade está sem um padeiro, então eu vou aprender essa profissão. A minha cidade está sem um ferreiro, então eu vou fazer essa profissão. Mas o mundo de hoje mudou, e não estou falando que nessa questão profissional é pior ou é melhor, estou falando de algo que está sendo culturalmente gerado nos corações nas últimas décadas, de ocupe o centro. Em outras palavras, autoprazer, egoísmo, egocentrismo e assim por diante. Ou seja, a pessoa ela vai ocupando o centro da sua vida. É por isso que, quando eu olho para os projetos de Deus a respeito de família, não é bom que o homem esteja só. Eu preciso todos os dias escolher, ressignificar a minha visão sobre família, não baseado na cultura, no meu achismo ou nas minhas experiências limitadas. Eu preciso enxergar família a partir de um olhar divino, de um olhar daquele que projetou, daquele que criou, daquele que formou a instituição chamada família. E o primeiro ponto que eu quero escancarar e deixar bem claro ao seu coração é essa ideia de que a família, a gente entra nela e deixa as coisas rolar para ver onde vai dar. Isso está muito longe do projeto de Deus. Família
se constrói. Família se coloca bases e no dia a dia você vai edificando um lar. Como que é o início de uma família? Muitas vezes, famílias se nascem por causa do impulso. Uma das coisas que nós pastores temos visto, principalmente nos últimos anos, é pessoas entrarem no casamento, e todos entram no casamento para ser felizes. Até hoje, eu já fiz centenas de casamentos, o pastor Aguiar também, e nós tenho certeza que ele também não. Nunca encontramos alguém entrando num casamento, onde vai se iniciar uma nova família, dizendo, nós estamos entrando nisso para fracassar. Nós estamos nos casando hoje para que não dê certo, para que as brigas venham, a gente se xingue, se ofende, se destrua um ao outro, e depois vai cada um para o lado, puxando um filho, puxando uma filha. Ninguém faz uma escolha dessa. Ninguém entra num casamento assim. Mas como é comum encontrar as pessoas se preparando, se dedicando para uma cerimônia de casamento, e não para o casamento em si. Se dedica horas, dias, meses, para escolher um vestido, ver como vai ser a festa, quem vão ser os convidados, aonde vai ser, para onde nós vamos viajar, e tudo isso é muito bom, não estou dizendo que isso é errado, tudo isso é muito bom, mas é algo que vai durar um dia, algumas horas de um dia. O importante é o que vai acontecer depois que volta da lua de mel, quando a vida volta à sua normalidade, no cotidiano, a vida ordinária. Quais foram os princípios estabelecidos? Quais foram os projetos estabelecidos? Quais são os ajustes necessários? Como que foi a bênção da família sobre esse casamento? Qual é a definição a respeito de vida espiritual dessa casa? Como nós vamos fazer para superar as adversidades? E assim por diante. Mas toda família vai escolher algum princípio, algum valor para seguir. O que é importante nós entendermos é, família se constrói, e se constrói todo dia. Não é apenas no primeiro mês de casamento, no primeiro ano, no segundo ano. Se tem alguém aqui que tem 30 anos de casado, ainda está construindo um lar. Se tem alguém aqui que tem 50 anos de casado, parabéns, porque hoje é raro, mas ainda está construindo um lar. Pastor Lediel, confesso que a pregação hoje não está me agradando. Eu sei que na nossa comunidade aqui, tem pessoas que estão no segundo, alguns até no terceiro casamento, e não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para falar, a partir do momento que você sabe a verdade, que você conhece os projetos de Deus, faça o que é certo. Permita que as palavras de vida entrem no teu coração. Mude a sua mentalidade, tire você da forma do mundo, para que você faça certo a partir de agora. Quando a vida entra, quando a verdade chega, ela vem para te libertar de conceitos errados, ela vem para te libertar de ideologias que só tem frustrado o teu coração, porque você sai daquele ciclo de tenta, se frustra, muda de parceiro, tenta, se frustra, muda de parceira, tenta, e no fim, o seu coração está dilacerado. Por quê? Porque você ainda não se tocou, que precisa mudar é a mente, é o coração, render eles ao senhorio de Jesus, as verdades da sua palavra, para que você de fato venha construir uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Casa sobre a rocha e sobre a areia, quantas vezes eu falei sobre isso aqui? Palavras de Jesus. Uma parábola que ele contou dizendo, olha, duas pessoas vão construir casas, porque todo mundo constrói casa, todo mundo constrói vida, todo mundo quer um casamento, o homem está só, ninguém consegue ficar sozinho, por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e daí Deus está dizendo, um construiu sobre a areia. Quem que foi que construiu sobre a areia? Aquele que ouviu, conheceu, veio na Assembleia de Deus, sentou no banco estofado, ouviu a pregação, mas não
colocou em prática. É casa sobre areia. Ele foi na igreja, ele ouviu a palavra, ele absorveu. Casa sobre a rocha. O texto diz assim: quando vierem 3 ataques, a chuva do céu, os ventos do lado, os rios encherem, essa casa que está sobre a rocha vai prevalecer, ela vai suportar. Interessante que o texto deixa bem claro. Não diz se vier a chuva, se encher os rios, ou se soprar os ventos, não. A palavra de Cristo é bem clara. Quando vier, vai vir problema, vai vir situação desgastante, vai ter complicações no relacionamento, e eu vou falar mais sobre isso, mas a casa sobre a rocha, que obedece à palavra de Deus, essa é diferente. Essa faz realmente a diferença, porque ela tem alicerce, e ela prevalece as coisas ruins. Eu estou aqui dizendo que todos os dias nós construímos a casa, e que nós precisamos edificar segundo a palavra daquele que idealizou a família. Portanto, escute o que eu vou dizer. Um dos segredos para você diariamente ressignificar o seu olhar sobre casamento, filhos, família, o teu papel, é você tendo comunhão com Deus. Escute o que eu vou te dizer novamente, e eu falo isso para chamar tua atenção. O Espírito Santo de Deus, ele tira as vendas dos nossos olhos espirituais e nos leva a enxergar quais são as bases danificadas, as ideias equivocadas, quais são os perigos, os escorpiões e as serpentes que o diabo tem colocado, que pessoas escravizadas têm colocado. É o Espírito Santo. Mas eu quero enfatizar esse adjetivo no Espírito de Deus: ele é santo. Repito, eu quero destacar que o Espírito, ele é santo. E se ele é santo, ele não vai atuar aonde o pecado está sendo escolhido dia após dia. Todos os dias você escolhe ou fazer a vontade de Deus, ou valorizar a presença de Deus, ou você abraça o pecado, ou você, de novo, entra na forma do que importa, é a minha autorrealização, é a minha felicidade que nunca está completa, é o meu entretenimento que nunca está suficientemente entretido, e as pessoas vão cegamente caindo no egoísmo destrutivo para si e para os outros. O Espírito Santo está gritando aos nossos ouvidos nessa noite o beabá do Evangelho, que Jesus disse: quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. E o que mais destrói famílias, as pesquisas, e eu trabalho com família, leio psicologia, eles vão dizer, é incompatibilidade de gene, as pessoas casam, mas depois vê que não se fecha, é problemas financeiros, é intromissão dos familiares, eles vão colocando um ranking. Mas eu tenho percebido, na minha convivência com pessoas e a prática do aconselhamento e terapia familiar, o que mais destrói famílias, casamento, filhos, é pecado. Principalmente a cegueira egoísta, onde a pessoa já há muito tempo deu um chute em Cristo do trono, se colocou lá, porque tudo precisa girar em torno dela. O Espírito Santo fala conosco hoje: ei, comece negando a si mesmo. Quer ressignificar a sua família? Mate o egoísmo que tem sufocado o sucesso familiar. O Espírito é santo. O Espírito é santo. E Ele deseja que a sua casa seja santa. Porque senão tudo vira achismo, tudo vira superstição. É igual os filhos de Cefas, achando que o que importa então é da boca para fora falar o nome de Jesus, e eles vão lá lutar contra o demônio. Eles vão tentar expulsar o demônio de um cara possesso. E o demônio olha para eles que chegaram dizendo: nós te repreendemos no nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios olham para aquele jovem e diz:
Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são vocês? E deu uma surra em todos eles. Muitas vezes tem pessoas querendo entrar em batalhas espirituais assim, atolados do pecado, mergulhados na forma ideológica de família, toda amassada do nosso secularismo. Mas daí acha que o nome Jesus é um nome místico. Quando Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, Ele está dizendo, quando vocês me representarem, em meu nome significa isso. Você escolheu ser submisso ao meu reinado, então você tem autoridade para me representar, e você tem autoridade em meu nome para expulsar demônios, para expulsar aqueles que atormentam a sua casa, para orar por um enfermo e levantar. Consequentemente, você precisa escolher Deus e família, e os princípios de Deus, e a santidade de Deus. Consequentemente, você precisa jogar fora tudo aquilo que não provém de Deus. Se você quer todos os dias construir uma casa, porque eu deixei bem claro, não vem pronto um lar, se constrói todos os dias, se constrói em todas as fases da vida, se constrói com os filhos em todas as fases da existência deles, você precisa valorizar o Espírito Santo e seguir as suas orientações nessa caminhada. Amém ou não amém? Tudo isso que eu vos falo, que parece tão duro, é amor. Eu vos amo, por isso falo essas verdades, para vê-los bem. Segunda coisa que eu quero que vocês levem para casa, para pensar essa semana, porque é uma mensagem reflexiva, além de vocês entenderem que lar se constrói todos os dias, porque não vem pronto, vocês precisam entender que um lar, uma família, ela é composta por pessoas. E pessoas não são perfeitas. Mas não é porque não são perfeitas que elas são descartáveis. Lar é composto por gente, pessoas que não são perfeitas. Você não é perfeito. Alguém aqui é perfeito? Escute o que eu vou te dizer. Toda pessoa, inclusive o teu príncipe encantado e a tua princesa encantada, vai ter algo que não lhe agradará. Vai ter defeitos, vai ter coisas que, quem sabe você vai descobrir depois, que te aborrecem, vai ter costumes que não combinam com o seu. Mas você precisa entender que o significado e o padrão que o mundo coloca na sua mente, através daquilo que eu falei, seja filme, seja novela, seja amigo, seja a cultura secular, é que você casou para ser feliz. Portanto, se essa mulher não te faz feliz, vaza. Você casou para ser feliz. Portanto, se esse homem não te faz feliz, suma da vida dele. Mas a grande verdade é que nós entramos nesse projeto de Deus para amadurecer e desenvolver a capacidade de amar. A felicidade num casamento, a felicidade numa família, a felicidade no relacionamento pais e filhos é uma consequência de quando você se coloca nessa posição de aprendiz e diz: eu vou aprender todos os dias a arte de amar. E a arte de amar, ela exige compreensão, respeito, domínio próprio, perdão, tantas outras coisas. E é por isso que nós precisamos ressignificar a nossa visão sobre família, porque, como eu disse, não casamos com pessoas perfeitas, e se você entra
num relacionamento achando que o outro precisa te fazer feliz, no primeiro furo, ou no segundo furo, ou no terceiro furo dele, você dá um tchau. E você não quer mais. Esses dias eu fiz um videozinho, algo que eu estava pensando, orando, conversando com a minha esposa sobre isso, falando de um atendimento que eu tive, onde a pessoa, ela veio com aquele discurso de, eu preciso acabar com os relacionamentos tóxicos. E eu mesmo já falei isso. Mas eu falei isso para aquele amigo que fica mandando pornografia e não deixa você crescer espiritualmente. É um relacionamento tóxico. Para aquela amiga fofoqueira que fala mal de todo mundo, joga um contra o outro na empresa, é um relacionamento tóxico, se afasta. Mas a sutileza satânica é tanta que tem pessoas que trazem isso para dentro de um casamento, de um relacionamento pai e filho. Meu marido está tóxico mesmo, tchau para ele. Minha esposa está tóxica, tchau para ela. E as pessoas, literalmente, vão construindo relacionamentos frágeis, egoístas, descartáveis. E, na verdade, você também está se colocando como mercadoria. Porque o que se planta, colhe. Se você trata os outros assim, um dia, quando você pisar na bola, alguém vai dizer, teu comportamento está tóxico, tchau. Relacionar contigo não dá, tchau. Então, assim, nós precisamos parar com essas besteiras e entender que eu não entro numa família para ser feliz, mas para aprender a amar, exercendo as virtudes cristãs, conhecendo Deus, os seus conceitos, aquilo que rege um lar, e assim a vida vai acontecendo de maneira real, abençoada, próspera, firmada pelo Senhor. É uma Ruth e Noemi, que história linda, uma sogra e uma nora. A história conta que Noemi sai de Belém de Judá, vai para Moabe, e ali ela perde o marido, perde os filhos, depois dos filhos ter casado, fica as duas noras, uma nora fica por lá mesmo, a outra diz, eu vou fazer uma aliança contigo, e eu vou estar contigo até o fim, no momento da dor. Isso é projeto de Deus. Não é no momento difícil, quando o outro está doente, quando o outro não conseguiu suprir as minhas expectativas, eu dou um tchau para ele, não. Isso é projeto de Deus. Na dor, eu estou junto. Quando isso acontece, a bênção de Deus vem depois e é derramada. Tanto que está ali, essas mulheres na genealogia do próprio Cristo. É desse jeito. Um livro que eu li, Amor, Sentimento a Ser Apreendido, do Walter Trubich, ele escreveu algo interessante da cultura indiana, que eu quero ler para vocês. Diz uma lenda indiana que o Senhor Deus, após criar o homem, não tendo mais nada sólido para construir, ele então agora faz a mulher para completar o relacionamento, a vida dos dois, e tomou um punhado de ingredientes delicados e contraditórios, tais como timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência, ansiedade, alegria e tristeza, e assim fez a mulher, a entregou ao homem como sua companheira. Após uma semana, o homem voltou e disse, Senhor, a criatura que você me deu faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar e me atormenta, de tal maneira que eu nem tenho tempo de descansar. Ela insiste que eu lhe dê atenção o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Ela chora por qualquer motivo, facilmente fica emburrada, e às vezes ela fica muito ociosa. Eu vim devolvê-la porque não posso viver com ela. Depois de uma semana, o homem volta ao Criador e ele diz, Senhor, a minha vida é tão vazia, desde que eu trouxe aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela, em como ela dançava e cantava, como era graciosa, como me olhava, como conversava comigo, como se achegava a mim. Eu gostava de ouvir ela sorrir. Por favor, dá ela de volta para mim. Está bem, disse o Criador. Devolveu a mulher ao homem. 3 dias se passam e volta o homem, dizendo, Senhor, não sei não.
Eu não consigo explicar, mas depois de toda essa minha experiência com essa criatura, eu cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Eu peço, toma de volta. Eu não consigo viver com ela. Então Deus olha para o homem e diz, mas também não pode viver sem ela, não é verdade? E Deus virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho. Então um homem desesperado foi atrás do Senhor e disse, como é que eu vou fazer então? Eu não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela. E daí o autor coloca, aprendido, é tensão e satisfação, é desejo e hostilidade, é alegria e dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é apenas uma parte integrante de amor. Isto é o que deve ser aprendido. O sofrimento também pertence ao amor, a sua própria beleza e o seu próprio fardo. Em todo o esforço que se realiza para o aprendizado do amor, é preciso considerar sempre a doação e o sacrifício ao lado da satisfação e da alegria. O que o autor está falando? Está falando do que a Bíblia nos mostra, do que é o projeto do Senhor. É a vida. Desde que o pecado entrou, eu não sou perfeito, você não é perfeito, nenhum ser humano, a não ser Jesus Cristo, foi perfeito. Consequentemente, a gente precisa aprender a lidar com o outro. A gente precisa aprender a se suportar. A gente precisa aprender a identificar os problemas em nós mesmos e superá-los. A gente precisa reconhecer os nossos erros, pedir perdão. A gente precisa se colocar no lugar do outro, tentar entender a dor do outro, a frustração do outro, as experiências traumáticas dos outros, a dor do outro, para que nós também possamos um dia receber essa graciosa atitude e fazer com que o lar dê certo, com que o lar seja construído. Ei, escute o que eu vou te dizer. O Espírito Santo fala aos nossos corações, nos ensinando a melhorar. Eu preciso ressignificar minha família e eu preciso entender que aquelas palavras que eu falei de maldição, aquelas palavras que eu lancei sobre o outro, que vieram do quinto dos infernos, eu preciso reconhecer o meu erro e pedir perdão. Aquele momento que a esposa precisou de você, e você não estava do lado dela, porque você estava só olhando para você. Você precisa reconhecer, pedir perdão e dizer, vou fazer diferente. Aquele momento que o esposo estava cansado, desesperado, preocupado com as contas, e você não deu a mínima para o sofrimento dele, peça perdão, se coloca no lugar dele, ore por ele. Mas nós precisamos sair de atitudes egoístas e hedonistas para construir lar que realmente estão de acordo com a visão de Deus. Sem palavra em nós, sem purificação dos princípios de Deus em nós, nós não conseguiremos viver os propósitos de Deus para uma família. É por isso que eu finalizo e vou pular um monte de coisa que eu tinha para falar, porque o tempo se foi. Mas o amor que vem de Deus é atitude. Não é apenas palavras, não é egoísmo, não é interesse, não é isso. Essa é a proposta do mundo. O conceito do mundo para amor é, se tem alguma coisa para me oferecer, ok. Ah não, eu estou sentindo algo aqui, então, sabe aquela paixão que queima, eu estou sentindo. Ah, então é. Só que quem baseia amor apenas em sentimento, quando deixa de sentir, para de amar, porque não era amor verdadeiro. Amor verdadeiro é atitude. Amor verdadeiro é decisão. Amor verdadeiro é aliança. É aliança. Ei! Eu acabei de falar que nós não somos perfeitos. As minhas emoções oscilam, as tuas emoções oscilam. Vai construir uma família baseada em emoções e sentimentos. Ai de quem está perto de você. Porque tem dia que você está lá embaixo e não vai sentir aquela coisa queimando no coração. E é por isso que vai dizer tchau. E é por isso que vai pular fora. E é por isso que vai chutar o pau da barraca. No coração de Deus, aliança é coisa séria. Seríssima. Seríssima.
quando você faz uma aliança de família, não vai ser fácil honrar, mas em Cristo é possível honrar. Ele conosco é possível fazer acontecer. Pastor, eu estou no meu 3º relacionamento. O que eu faço? Se quiser, um dia a gente pode conversar. Mas a partir de agora, que você conhece a verdade, vai e faz do jeito certo. Porque senão, não é o pastor Lediel querendo colocar um peso no teu coração, não. É o pastor Lediel alertando você de uma proposta satânica falível, aonde você constrói em alicerces tão frágeis, chamado prazer, apenas satisfação momentânea, e de repente tudo isso desmorona a sua vida, tira o sentido da sua existência, destrói outras pessoas que estavam junto, e Deus não quer isso para a sua vida. Deus veio para que nós vivêssemos vida em abundância, e a vida em abundância também é na família, também é no casamento, também é com os filhos, também é com os netos, também é na parentela, mas para isso existem princípios, porque família se constrói, paga um preço, se esforça, vai atrás, se molda, supera mitos como eu sou assim, eu vou morrer assim. Isso é frase satânica para manter a sua mente e as suas atitudes medíocres. Melhore sempre, cresça sempre, evolui sempre, supere sempre os desafios, supere as suas limitações, supere os rótulos que colocaram sobre você. Semana passada o pastor Aguiar falou aqui que você ressignifica a família a partir de você, quando supera maldições, quando você entende quem você é em Deus, quando você entende os propósitos de Deus. A mesma coisa acontece com a família, quando você supera a forma medíocre, a forma satânica colocada em nós, através de uma cultura que distorce e desvaloriza o lar e a família. Mas em nome de Jesus, a palavra vem para nos libertar dessa forma deformada e nos colocar em algo sólido, bem embasado, estruturado, que é a palavra de Deus. Eu convido você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. A primeira família da Bíblia, Adão e Eva, não foram perfeitos. O mal entra. A partir de lá, nenhuma família mais foi perfeita. Por quê? Família é composta de gente imperfeita, como eu e como você. Mas quem passa pela cruz, aprende que há sim uma base sólida para a gente edificar um lar. É Jesus, é Jesus e é Jesus. É Jesus e seus ensinamentos, é Jesus e aquilo que Ele tem para nós, é Jesus e a vida que Ele tem para nos oferecer. É Jesus. Filho, filha, se você chegou aqui, quem sabe com a mente confusa, com o coração angustiado e frustrado, depois de tantas tentativas de acertar, e não vê resultado nisso. Quem sabe você entrou aqui desesperado, porque não vê expectativa de transformação ali na frente. Eu venho aqui dizer hoje para você, sem medo de errar, se você permitir que o Espírito Santo molde a sua mente, e você se esforçar para superar as limitações e obedecer a palavra de Deus, eu digo para você, vai dar certo. Vai dar certo. Eu não apenas sou a 3ª geração de pastores da minha casa, mas
Eu sou a terceira geração que todos os dias luta para que o significado de família que venha reger o meu lar esteja em Deus. Eu já contei a história do meu avô aqui. Lar desestruturado, mãe suicidou, depois de apanhar tanto, espírito suicida na família, espírito de álcool na família, dos vícios. Mas ele passa pela cruz, ele diz: vou fazer a diferença. 60 anos de casado com a minha avó, 60 anos de casado com a minha avó. Um amor verdadeiro sendo demonstrado. Romantismo que você, nem em filme você vê, porque aquilo lá é tudo fake, na vida real, a gente cresceu vendo. Olho para os meus pais, 40 anos de casado. Lutas, desafios. Vejo amor, vejo integridade, vejo cumplicidade. Luto todos os dias pelo meu casamento, pela minha família. 17 anos, vão fazer 18 anos de casado. Casei novo. Inocente da vida. Eu com 19, ela com 17. O pessoal da minha faculdade, eu fazia ciência da computação na época. Você é louco, cara? É a visão distorcida do mundo. Vai se enforcar, vai se matar. Casamento tem duas alegrias, uma na entrada e outra na saída. Aquele discurso, conceito mundano. Eu não sabia, na prática, como que era um casamento no dia a dia. Eu olhei para referenciais que deram certo e eu falei: eu sei o básico, que é obedecer aquilo que o Criador de tudo ensinou. É fácil? Não é fácil. Como eu disse, eu, terceira geração de pastor, terceira geração de famílias que deram certo, eu estou aqui dizendo, eu luto todos os dias para que isso dê certo. Por quê? Eu preciso me negar. Preciso negar as minhas vontades, preciso negar o meu egoísmo, preciso pedir perdão, preciso reconhecer os meus erros, preciso assumir os meus erros. Está tudo aqui, o que a palavra ensina. Por isso, esse pastor vos fala, não para se achar, jamais. Não estou falando isso para dizer que eu sou melhor que alguém, não sou. Eu estou dizendo isso para deixar bem claro para você. Se nós obedecermos, dá certo. Dá certo. Por isso, eu quero encerrar orando por você, para que você assuma o seu papel de buscar compreender os ensinos do Senhor para a sua vida e para a sua casa e viver algo diferente todos os dias. Você pode saber, mas se não obedecer, vai estar construindo sobre a areia, e quando a tempestade chegar, vai cair. Mas Deus é rocha, rocha sólida, inabalável. O mundo passa, as ideologias passam, as coisas mundanas passam, mas a palavra dele permanece para sempre. É aqui que eu vou edificar a minha vida e minha casa. É aqui que eu tenho certeza que meus filhos não se perderão. É aqui que eu vou ter discernimento para identificar os ataques malignos. É aqui que eu vou fechar as brechas que o diabo tem entrado. É aqui. Feche os seus olhos. Deus, o nosso coração contrito chega diante de Ti, para nós orarmos e falarmos mais uma vez contigo. Todos somos carentes de graça e misericórdia da Tua parte para conosco. Todos somos carentes da luz divina para nos dar compreensão e fazer com que o nosso olhar para a nossa família seja ressignificado de acordo com o Teu padrão. Nesta noite de quinta-feira chuvosa em Blumenau, nós aqui estamos reconhecendo o nosso pecado estrutural numa mente secularizada. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos muitas vezes diante de uma televisão,
diante de um celular, sem perceber que é por ali que víboras entram na nossa alma, geram comportamentos pecaminosos, e nós achamos que está tudo bem, porque estamos nos medindo conforme o padrão do mundo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós hoje estamos aqui entendendo que Tu disse que não era bom que o homem estivesse só. Consequentemente, Tu criou alguém que fosse idôneo, a família vem de Ti, e nós estamos aqui nos rendendo ao Teu senhorio, dizendo: queremos ressignificar o nosso olhar para com a nossa família, entendendo que não há família tão destruída que as Tuas verdades não possam reedificar, e também entendendo que não há uma família de tão sucesso que não possa melhorar. Nos rendemos ao Teu senhorio, reconhecendo as nossas falhas, clamando pelo Teu perdão, mas também, Senhor, buscando a coragem, a ousadia, a determinação e o ânimo que vem de Ti, para agirmos diferente na nossa caminhada e construirmos algo eterno, algo sólido, algo que não vai cair quando a tempestade chegar. Que a Tua palavra, Senhor, esteja na nossa alma, mente e coração, nos fazendo entender os Teus propósitos para a nossa família. Assim nós oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.